E o governo brasileiro enviou uma carta à revista britânica The Economist nesta terça-feira em resposta a um artigo que questionava a influência externa e a popularidade interna do presidente Lula. A publicação saiu neste domingo. A carta, assinada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defende que o presidente Lula sustenta com coerência os pilares da democracia, sustentabilidade, paz e multilateralismo. Em resposta, a carta do Itamaraty detalha a atuação de Lula em foros internacionais. Afirma que, como presidente do G20, Lula teria construído um consenso entre os membros no ano passado e também durante o processo e buscado aí criar uma aliança global contra a fome e a pobreza. Mauro Vieira também mencionou uma proposta de taxação de bilionários apresentada pelo presidente. A publicação da The Economist apontou que, sob a gestão de Lula, o Brasil tem se afastado das democracias ocidentais e dos Estados Unidos. O artigo também critica o presidente brasileiro por não realizar movimentos para buscar maior proximidade com o presidente estadunidense Donald Trump. Lula é um crítico do presidente americano. Na semana passada, por exemplo, Lula afirmou que Trump deveria ser menos internet e mais chefe de Estado. Professor Marajá, é uma troca aí, né? Teve a publicação da revista, aí o presidente rebateu. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão dessa popularidade do presidente? Jaque, a revista The Economist, ela acerta no alvo, ela fala com propriedade. O que é bacana é que quando nós saímos da bolha, né, da nossa mídia marrom, e aqui a gente isenta a TVC, que é uma TV que faz, é uma emissora que faz todo um trabalho diferenciado, aqui nós temos isenção, aqui nós vemos que a audiência cresce cada vez por isso, porque a população ela quer respeito, ela respeita a sua inteligência. E quando nós temos uma mídia externa falando sobre isso, o Lula deveria talvez se calar. A Bíblia ensina que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. De repente, se ele não reverberasse isso aí, porque essa reverberação, na verdade, acaba gerando um impacto em redes sociais contrário a ele. O Lula gasta mal, ele fala mal, a política externa do Lula é um desastre. Né? Fala mal sobre a guerra da Ucrânia. Quem não se lembra que ele falava que ia acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tomando uma bebidinha no boteco, né? E as coisas não são assim. E ele tem várias falas desastrosas sobre a questão de Israel, sobre outras questões aqui regionais, né? Elogia tiranos como Maduro, ele abraça ditaduras como o Irã, ele faz falas terríveis, né? E coloca o Brasil numa situação muito ruim. Recentemente, o Israel fechou a embaixada aqui em Brasília. Então, a política externa não se pode ser feita a partir de um viés ideológico. Já dizia, eu me reporto aqui ao nosso governador, Ronaldo Caiado, em recente entrevista que ele deu ao Roda Viva, quando ele falou, olha, o que nós vamos comprar contra os Estados Unidos, o que nós vamos ganhar criando conflitos com os Estados Unidos, nós vamos estar aproximando dos Estados Unidos, a própria China se aproximou, a própria Rússia está se aproximando. O que o Brasil ganha com essas falas desastrosas do Lula? Ele tem que parar de ser menos, tem que ser menos ideológico, tem que ser mais pragmático, mais técnico, né? E sem falar das gafes da Janja também, que por onde vai, faz falas, né? Deixa o Brasil em sinucas de bico. Recentemente, num encontro internacional, ele foi convidado lá no Canadá e antes de ter o direito de fala, ele foi reclamar do microfone, assim, fora do momento. Já se fala que hoje Lula é o Biden do Brasil, né? Já parece que está demonstrando sinais de senilidade, que não está mais falando coisa com coisa. Talvez o Itamaraty esteja nos seus piores dias, porque eu fico imaginando o esforço do corpo diplomático Itamaraty para tentar corrigir tanta bagunça, tanta fala desastrosa do nosso presidente. É preciso que, cada vez mais, o governo deixe de lado essas questões de ficar levantando essas ideologias que não levam o Brasil a nada e foque mais naquilo que o Brasil precisa. Parcerias internacionais fortes, crescimento da economia, trazer emprego e renda, é isso que o Brasil precisa. Michel Magu, você acredita que o presidente está errando nessa questão da política externa? O presidente passou por diversos momentos, em alguns teve acertos, está passando agora por um momento que pode o projetar a nível nacional e internacional na seara da diplomacia, que é o acordo União Europeia e Mercosul. Isso que deve acontecer
até o final deste ano, na presidência periódica que vai ser do Brasil, e o presidente Lula, ele estará exercendo nesse momento quando esse acordo possa realmente ser efetivado. É tanto assim que eu acredito que a conexão com a União Europeia e esse acordo com o Mercosul seja um importante acordo para as relações multilaterais de ambos os grupos de países, e acredito que sim, há acertos. Itamaraty, o corpo diplomático brasileiro, é dos melhores que existe no planeta. O Itamaraty é referência, existe um corpo qualificado, um corpo bem preparado para os desafios globais. Agora, com certeza houve erros. Quando o The Economist pontua os erros do Brasil, eu acredito que nós deveríamos ouvi-los, fazer autocrítica, e alguns de fato estão com certeza a critério e a responsabilidade do que ele de fato errou quando defende uma ditadura com Maduro. Agora, na política do Meio Oriente, ele foi eleito com essa bandeira, com defesa da Palestina. Ele foi de fato eleito de uma forma que ele sempre defendeu essa política mais periférica da diplomacia. Era natural que ele o fizesse. Agora, os erros que ele cometeu, as gafes que ele cometeu com a guerra da Ucrânia e da Rússia, com certeza contaram muito nesse artigo do Economist. Também é um erro do governo e do Itamaraty, de uma forma de ataque, de combate a um meio de imprensa, soltando uma nota. Acredito que isso vai contra a democracia, contra as relações internacionais. Precisa ser valorizado, de fato, a imprensa livre, e não é atacando ou questionando ou fazendo uma nota oficial. Faz parte. O editorial não concorda com a visão do próprio presidente. Agora, eu também discordo de alguns posicionamentos ocidentais, como, por exemplo, defender ditaduras atrozes como é a Arábia Saudita. Você acreditar que Irã é uma ditadura e a Arábia Saudita não é uma mentira. Um próprio rei como o da Arábia Saudita, que matou, quartejou uma pessoa dentro da Embaixada da Arábia Saudita e ficar ileso porque é aliado do Ocidente. Então nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes a gente taca duas pedras num só lado por uma questão de não compreender o mundo global. Nós estamos muitas vezes favorecendo quem nós somos próximos e desfavorecendo com a mesma forma, sem justiça. Então, vamos ter calma na hora de compreender o momento ocidental. Com certeza, The Economist tem uma postura pró-Estados Unidos e defende a política internacional. Não acredito também que haja só acertos, como também Estados Unidos errou na Síria. Você também pode participar através dos nossos canais interativos. Inclusive, o Tiago Farias está dizendo que o Lula está meio perdido, né? A Lucimar Souza diz que o Brasil precisa acordar. Aqui embaixo para você participar através do nosso YouTube e também através do nosso WhatsApp.